Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus, bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua linda família. Continuamos com as últimas sugestões que você me mandou, como lidar com, e ainda falaremos hoje sobre como lidar com as falhas de um irmão logo depois da vinheta. Bem, quero começar lendo Mateus 18:17. A gente já comentou que diante das falhas de um irmão, a gente confronta sozinho, confronta com testemunhas, mas agora olha o que a palavra de Deus dirá nesse verso. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como um cobrador de impostos. Você confrontou a pessoa, ela não quis saber. Você foi acompanhado por pessoas sábias, irmãos em Cristo, conselheiros, ela também não quis saber. Agora já é um problema da comunidade, não é mais um problema só seu. É interessante como que a palavra de Deus enxerga os relacionamentos. Os relacionamentos são tão importantes que quando nós não conseguimos resolvê-los, a gente precisa da ajuda de todo o corpo de Cristo. E é essa a terceira forma de se lidar com as falhas de um irmão. É trazendo o problema para o corpo de Cristo. Agora, há duas interpretações bem equivocadas aqui. A primeira é que trazer para o corpo de Cristo é falar sobre isso nos corredores. É sair contando, é sair falando do irmão. Não, não é essa a ideia. Uma outra forma equivocada de entender isso é você imaginar que trazer para a igreja é sinônimo de que a igreja vai massacrar essa pessoa. E de fato, num passado não muito distante, a ideia de muitas igrejas era essa, era que a pessoa fosse massacrada em público. Com as mudanças do Código Civil, nós nem podemos mais fazer isso, porque uma pessoa não pode sofrer qualquer tipo de abuso no sentido psicológico sendo exposta. Só que a palavra de Deus não precisa de uma mudança do Código Civil. A palavra de Deus nunca nos trouxe um parâmetro como esse. Usar a igreja como pressão psicológica sobre alguém. Na verdade, a igreja é a casa de oração. É a casa de misericórdia. É a casa onde a gente compartilha, a gente chora juntos, a gente se ajuda. E trazer uma questão para a igreja tem um jeito certo. Primeiro você traz através da liderança da igreja. Essa liderança vai tratar dessa situação. E em casos extremos em que não há arrependimento, não há mudança, então o tratamento será, às vezes, até cirúrgico, deixando claro para essa pessoa que nós somos a família de Deus e que a família de Deus segue a direção de Deus dado pela Bíblia. O verso termina dizendo que se a pessoa nem tiver aí com aquilo que a igreja orientar, ela deverá ser tratada como gentil ou como publicano. Gentil era o não judeu e publicano era o cobrador de impostos, que
que recebia a incumbência do Império Romano para cobrar dos judeus, seus compatriotas, e dar o dinheiro para o Império Romano. Os publicanos eram odiados. E a ideia que algumas pessoas têm é que se a pessoa não ouvir a igreja, ela deve ser odiada. Não é isso. O gentil ou publicano era uma referência de alguém que não tinha Deus como Senhor da sua vida. O gentil não tinha por causa da sua nacionalidade. O publicano não tinha porque desonrava a sua nacionalidade. Mas Jesus Cristo veio e ele morreu por todos os pecadores, até por esse irmão que está falhando. Então o que é tratá-lo como gentil ou publicano? É tratá-lo como alguém que precisa de Deus. Alguém que ainda não foi alcançado. Talvez nem pela salvação, ele nem sabe o quanto ele está ferindo o corpo de Cristo ao fazer determinadas coisas. Tratar como gentil e publicano é tratar com amor também, mas é tratar com o amor de quem sabe que aquela pessoa está longe de Deus, ela precisa de Deus. Certa vez, John Stott, falando sobre esse texto no seu comentário, ele declara que um gentil ou publicano precisa ser evangelizado. E talvez os nossos queridos que falharam ou estão falhando precisem realmente disso, serem evangelizados. Que Deus te abençoe, te ajude e me ajude a lidar com as falhas de um irmão. Tchau, tchau.